e contribuímos porque também evitamos a produção de gases portanto, nós contribuímos para que não haja tanto esse efeito estufa, de que tanto reclamamos. Tá certo. E o senhor também se baseou aí numa parceria de estudos promovidos entre o Tribunal de Justiça e a Fundação Getúlio Vargas. Queria que o senhor passasse um pouco para o nosso telespectador quais foram as principais descobertas que esse estudo sistemático, ao que parece já iniciado na gestão anterior do desembargador Luiz Elias Tâmara. É verdade. Nós demos continuidade, o que não é nenhum desdouro, porque dar continuidade é uma coisa boa, eu acho que é mais do que natural e necessário mesmo. E, portanto, nós contratamos a Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, para imprimir à nossa administração este perfil profissional. E foi bom, no meu modo de ver, foi muito bom. As estatísticas passaram a ser confiáveis. A Fundação Getúlio Vargas tem um quadro, dados estatísticos organizados. Também nós percebemos que havia de 3 funcionários, 2 estavam no trabalho administrativo, na atividade meio, quando o certo seria na atividade fim, e 1 só na atividade fim. Vamos regulamentando isto. Às vezes, varas foram instaladas quando, na verdade, havia um acervo na comarca, porque os juízes, às vezes, não permaneciam na comarca, às vezes eram convocados para prestar serviços em outros lugares. Em suma, por várias razões, havia atrasos, formava-se um acervo, aí, então, se instalava uma nova vara, mas para combater o acervo, não está certo? É preciso ver se a distribuição está aumentando. Aí, se houver um aumento, uma expansão do movimento forense, aí sim é que se instala uma vara, né? Então, houve alguns equívocos que foram apreendidos, detectados pela Fundação, e hoje nós temos, então, as estatísticas perfeitas e não cometemos mais estes enganos. E vários outros procedimentos, né? Por exemplo, também a questão de instalar vara e não instalar um cartório. É estranhável? Bem, é possível, mas nós precisamos compreender que com a informatização não precisaremos de tantos funcionários. Nós vamos precisar, sim, de mais juízes. O gargalo vai ser o juiz. Então, nós temos que aumentar o número de juízes e permanecer como está o número de funcionários. Às vezes treinando mais, capacitando mais os nossos funcionários e, principalmente, tratando da informatização, que reduz nesses processos digitalizados, reduz de 70% o tempo gasto pelo cartório. O cartório consegue trabalhar muito mais rapidamente. Um alvará de levantamento de dinheiro, que poderia levar 1 mês ou 2, é feito em 1 semana. Tá certo. Vou pedir licença para o senhor. Pois não. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nesta oportunidade, fazendo o balanço da gestão do desembargador Celso Luiz Limonge à frente do Tribunal de Justiça. Doutor Limonge, aí uma frente parlamentar em apoio à autonomia financeira do Poder Judiciário. Queria saber do senhor se é possível imaginar que o Judiciário Paulista, enfim, terá um orçamento próprio no curto prazo. Bom, realmente nós falamos muito a respeito da necessidade de um índice fixo na Constituição. Reclamei demais mesmo com relação à falta de um orçamento condigno e proporcional à grandeza do Poder Judiciário, grandeza em termos de número de processos e número de funcionários, número de magistrados, número de funcionários, 45 mil funcionários na ativa, 10 mil já aposentados, quase 3 mil juízes de primeiro grau, 360 desembargadores, 86 juízes substitutos em segundo grau. Com toda essa grandeza, nós temos
pífios 4% de todo o orçamento do Estado de São Paulo. É muito pouco para todo esse movimento do Judiciário Paulista. E comecei mesmo a falar a respeito disso, tanto que a mídia passou a compreender essa questão e, na sua função principal de comunicação, também passou a divulgar para a sociedade e, de modo geral, para os outros segmentos políticos, né, essa reclamação e essa situação pela qual passa o Judiciário Paulista. Os deputados se sensibilizaram e o deputado Rodolfo Costa e Silva abriu, então, uma frente parlamentar de apoio à efetiva autonomia financeira do Poder Judiciário. Está na Constituição. Que né? Está na Constituição, mas nós não temos a chave do cofre, nós não temos as verbas de que necessitamos e sempre nós sofremos cortes nas nossas propostas. É verdade também que, mais ultimamente, os governadores se têm mostrado sensíveis a essa situação e nos concedem verbas suplementares. Mas não é isso que está certo. Não era para ser desse modo. Não há como fazer planejamento. Não, porque eu não tenho certeza para daqui 2, 3, 5 anos se eu vou receber ou não vou receber esse dinheiro. Se o próximo presidente terá essa verba. Então não se pode planejar. Fica difícil trabalhar assim. E o certo é não depender da personalidade, no sentido mesmo psicológico do termo, de um governador, da personalidade de que ele seja portador. Pode ser uma pessoa sensível, mas pode ser uma pessoa, às vezes, até vingativa. Né? Então, nós temos de pensar com antecedência, como um enxadrista. Pensa com a maior antecipação dos lances que serão dados. É assim que eu penso. E, felizmente, já tenho visto que a própria mídia compreendeu isto, a Assembleia Legislativa se mostra assim sensível e creio que em algum momento o governador vai chegar também à conclusão de que precisa cumprir aquilo que está na Constituição, dando esta autonomia efetiva ao Poder Judiciário, com a fixação de um índice na Constituição do Estado para o Judiciário Paulista. Doutor Limonge, o Estado de São Paulo sempre foi marcado por grandes juristas. Até hoje, a referência em termos de magistrado, basta olhar a composição do Supremo, Superior Tribunal de Justiça, há uma forte presença paulista. Entretanto,